Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Hoje é terça-feira, então é o dia de você tomar a sua dose de neurociência na veia. E hoje vai ser um daqueles temas que a gente já tratou aqui no canal. Não foi uma vez, foi mais de uma vez, mas ainda continuo recebendo perguntas a respeito disso e é um tema realmente muito interessante, vale a pena a gente retomar, que é o papel do complexo amidaloide no medo. Tá bom, Carla, agora fala português. Todo mundo conhece como amígdala, né? Mas o termo amígdala não é um termo assim muito correto, porque amígdala, eu já falei por aqui isso algumas vezes, né? É o correlato de amêndoa em latim, tá bom? Então, amígdala é um nome só diz respeito ao formato dessa estrutura. E quando ela começou a ser estudada, todo mundo achava que era uma estrutura única. Hoje a gente sabe que ela é composta por diferentes núcleos com diferentes funções. Então é mais correto a gente chamar de complexo amidaloide. Mas, o foco da nossa conversa é identificar por que o nosso complexo amidaloide, o complexo amidaloide dos mamíferos, especialmente de espécies como a nossa, que são espécies acostumadas a ser presas e não predadores, é tão importante do ponto de vista funcional, a ponto de todo mundo já ter ouvido falar no termo sequestro da amígdala, mesmo sem saber o que que isso realmente significa. Inclusive, se você não ouviu esse termo, ou se ouviu e quer entender um pouco melhor sobre isso, vale muito a pena você assistir um outro vídeo nosso que tem o nome de Sequestro da Amígdala, que é um dos vídeos mais assistidos aqui do Nada Trivial, tá? Então, se você não viu ainda, vale a pena você dar uma olhada lá. Hoje eu quero, obviamente, falar da amígdala, mas eu vou por um outro caminho. Não o caminho do sequestro da amígdala e nem o papel da amígdala na memória, porque é super importante, mas a gente já falou disso aqui. Eu quero falar um pouco sobre essa característica da nossa espécie, que todo mundo considera uma espécie muito poderosa, a espécie que dominou o planeta, mas a gente esquece de considerar como foi que essa espécie fez tudo isso, né? Obviamente não foi através da sua coragem, digamos assim, né. Como assim, Carla? Nós somos muito corajosos, a gente desbravou o mundo, avançou em todos os territórios, tomou conta de tudo, a gente mergulha profundamente, a gente faz avião, foguete, vai para Marte, ainda não foi, mas quer ir, né. E aí se você vai chamar isso de coragem, temos que tomar um pouco de cuidado aqui, porque se a gente for entender o papel, né, dessa do jogo dessa espécie aqui, eh nós vamos perceber que a gente está muito mais perto de uma espécie composta por presas medrosas do que efetivamente indivíduos com coragem. E aqui tem um ponto interessante para a gente comparar. O que, que na natureza é expresso como um indivíduo com coragem? Se você pensar agora e falar assim, um animal corajoso, né? Qual que você pensaria? Um animal corajoso, né? Um felino que caça sozinho, por exemplo, né, você já deve ter visto em vários programas aí de TV, do mundo animal, Discovery Channel, não sei, né, todas essas formas de propagar o mundo animal que a gente tem hoje na TV e nos canais, você já deve ter visto felinos caçando, sozinhos. Vão à luta, entram no meio de um rebanho. "Ah, mas eu também já vi felino caçando em grupo". Tá, mas a minha pergunta é outra, você já viu felino caçando sozinho? Sozinho, entrando no meio de um bando de búfalo, às vezes, se enfiando em situações super complicadas e tentando buscar salvar, né, o alimento do dia? Isso para mim eu chamo de coragem, né. Você pegar, por exemplo, um animal como um roedor, que também sai sozinho por aí para arrumar comida, um pouco mais, ressabiado do que um felino, mas igualmente corajoso, né. E todas as vezes que os animais precisam executar esse tipo de comportamento, eles têm que de alguma forma suprimir a sinalização de medo na amígdala, coisa que para nossa espécie é realmente muito complicado. Então o recurso que geralmente a espécie humana tem é se armar. E ela se arma de diferentes formas. Uma das armas mais potentes da nossa espécie é o grupo social no qual nós estamos inseridos. E você pode pegar um correlato disso com aqueles nossos parentes, né, na natureza, os nossos parentes mais próximos, digamos assim, que são os símios, que são os outros primatas, né, que você não vai ver eles andando na floresta sozinho.
Não tem essa história de você encontrar um chimpanzé, encontrar um bonobo, encontrar um orangotango, mesmo um animal forte como o orangotango, sozinho na floresta caçando, né, completamente diferente, por exemplo, de um felino, né. E essa estrutura comportamental da nossa espécie está diretamente associado com o impacto que essa sinalização de medo tem para nós. Haja visto que nós somos extremamente ansiosos. E a ansiedade, de alguma forma, é reflexo desse medo que é quase estrutural para a nossa espécie, né? Muitas pessoas têm um medo latente de ficar sozinhas, né? Crianças têm medo de ficar sozinhas. O que que a solidão representa para a nossa espécie? Representa a vulnerabilidade, representa não ter um grupo para me defender, ou né, para que a gente se defenda juntos de algum ataque, de alguma coisa. Então a gente geralmente se sente mais protegido quando está dentro de um grupo. E inclusive dentro de grupos a gente executa comportamentos, né, que são os chamados efeitos manada, que são até mesmo comportamentos que fogem de uma conduta correta, né. Então pode alguém começar a lhe depredar alguma coisa e a depredação vai avançando, por quê? Porque de uma forma um grupo semeia uma coragem naqueles indivíduos, né. Então, nós somos sozinhos, medrosos, e a coragem depende de estarmos em grupo. Ou, obviamente, do uso de ferramentas específicas, né? Então, obviamente, alguém que está armado e que sabe usar a arma, alguém que está com uma arma branca e que sabe usar essa arma branca, ou alguém que luta, né? Que sabe algum tipo de luta, que tem alguma técnica especial de autodefesa ou de ataque, e que vai se sentir um pouco mais protegido nas diferentes situações de forma isolada. Inclusive, eu acredito que a gente buscou esses recursos, essas alternativas, para a gente realmente poder se sentir seguro nessas circunstâncias, né. Mas o que realmente constitui uma sinalização de proteção é o grupo. E aí é que tem uma coisa muito interessante, por quê? O cérebro social, as estruturas do cérebro que compõem o cérebro social, estão muito próximas também do complexo amidaloide. E elas informam ao complexo amidaloide quando nós, estando em grupo, nos sentimos mais protegidos, de tal sorte que isso aumenta o nosso encorajamento, né. Isso vai ter um efeito crucial, no ambiente corporativo, por exemplo, em que as pessoas, de forma colaborativa, quando se sentem colaborando, têm mais ímpeto, mais coragem, tomam mais risco. Em tempos onde a gente precisa inovar, isso pode ser uma coisa bastante desejável, né. Mas isso está incrustado na lógica do funcionamento do próprio cérebro humano. Por quê? Se a gente olhar as regiões do córtex pré-frontal, que ficam mais mediais e ficam mais ventrais, então as regiões médio-ventrais do córtex pré-frontal, elas estão bem próximas do complexo amidaloide e possuem uma influência direta sobre a atividade do complexo amidaloide. E é por isso, então, que vínculos sociais, grupos sociais, estruturas sociais podem nos trazer mais confiança e mais coragem, né. E aí é como o ambiente ou como o grupo no qual nós estamos inseridos influenciam no nosso comportamento. Eu posso até arriscar aqui, né, alguma aplicação desse conhecimento de forma direta, que está associada, por exemplo, a isso que nós estamos vivendo hoje, em que os grupos se formam através das redes sociais, através das mídias digitais, as pessoas se relacionam de forma muito mais distante, frias, e por isso pode inclusive estar elevando os níveis de ansiedade e de percepção de uma certa vulnerabilidade das pessoas em sociedade, né. Quando nós tínhamos grupos mais fechados, até mesmo ali uma ideia um pouco mais tribal, né, que muita gente compreende como uma coisa primitiva, eu entendo que ali naquele grupo a gente realmente tinha uma sensação de pertencimento muito maior e existiam, óbvio, rituais, né, que eram praticados para que o indivíduo demonstrasse sua coragem mesmo quando sozinhos, né. Então você tem rituais de passagem de adolescência em diferentes grupos originários, né, que expõem o indivíduo àquela condição de ter que tomar coragem sozinho para enfrentar algum problema. Mas curiosamente, ali, ele parece estar sozinho, mas ele está, na verdade, acompanhado da cultura daquele grupo, que também é uma forma da gente se sentir protegido. Então, muitas vezes a gente faz as coisas de acordo com um determinado conjunto de regramentos e de orientações, porque ali a gente vai poder se escorar, vai poder se apoiar na ideia de justiça ou de coisas corretas que permeiam a nossa ideia de grupo, né. Então veja quão próximo estão essas percepções das relações da amígdala com as áreas do cérebro social que estão em torno dela,
e a influência que elas têm nessa percepção do indivíduo sobre qual é o nível de coragem, qual é o nível de, eh risco que ele pode vir a tomar e quanto ele vai estar ou não apoiado por esse grupo, seja na sua presença física ou seja até mesmo com sua cultura e sua compreensão de cultura. Queria lembrar, por exemplo, as situações de grupos que são minorizados, né, na sociedade. O grupo LGBTQIA+, as pessoas, que são minorizadas por conta de uma questão de raça ou questões relacionadas ao etarismo, que fazem com que a percepção do indivíduo é que ele está apartado do grupo. E isso, com certeza, é fonte adicional de medo, de ansiedade, de insegurança e de impotência, diferentemente de uma percepção de competência, de onipotência, muitas vezes, né, que algumas pessoas podem apresentar quando estão muito bem inseridas no grupo, quando são muito bem aceitas e compreendidas pelo grupo. Então, queria trazer justamente esse balanço para vocês pensarem um pouco sobre o medo, a ansiedade e a relação com o grupo. Se você percebeu essa nuance, você está começando a explorar uma área funcional do cérebro muito pouco conhecida, que pouca gente se debruça, que é a relação que existe entre o sistema emocional e áreas sociais do cérebro. Essa é uma relação muito importante. Obviamente que a nossa dinâmica emocional sustenta as nossas relações sociais, mas também as nossas relações sociais são capazes de modular e alterar as nossas percepções emocionais. E isso é super importante para a gente colocar na vida, no cotidiano. Ah, por falar em vida e cotidiano e neurociência, eu quero te apresentar mais um produto do Instituto Conectomos. Na semana passada nós falamos do curso Neurociência Garantida para Todos. E essa semana eu quero falar para vocês do workshop Neurociência na Prática. O próximo será nos dias 13 e 15 de agosto, à noite. Eu peguei 2 noites, uma terça e uma quinta-feira, 3 horas em cada noite, para a gente conversar sobre neurociência aplicada na prática. Esse workshop geralmente é feito de sábado, mas muitas pessoas pediram para a gente dar durante a semana, porque são pessoas que trabalham aos sábados e não podem participar. Qual a característica desse workshop? Ele não é gravado. Então, você não consegue assistir depois. Por quê? Eu quero a sua presença. A coisa mais importante para mim é a sua presença, para que a gente possa, ali no grupo, poder compreender a dinâmica funcional desse cérebro na sua vida cotidiana. Então, falar de tomada de decisão, de comportamento, de emocionalidade, de forma bem prática e aplicada, tá? Inclusive com algumas tarefas que você pode começar a aplicar no mesmo dia na sua vida. E aí, o outro próximo workshop a gente volta para o sábado, mas esse aqui é para tentar atender esse pessoal que pediu para a gente fazer às noites durante a semana. Então, nos próximos dias 13 e 15 de agosto, é uma terça-feira e uma quinta-feira, nós vamos estar juntos no workshop Neurociência na Prática. QR Code aqui para você ir consultar, e eu acho que você devia dar uma olhada, porque a hora que você vê o preço, você vai se assustar, porque é feito de forma democrática para todo mundo poder participar. E tem um detalhe, você traz um convidado que você acha que vai se beneficiar com os estudos da neurociência. Então, não só você vai pagar barato, como ainda vai poder fazer uma graça aí com alguém que está precisando de neurociência na vida. Topa? Tô te esperando. Eu e esse time incrível que produz o Nada Trivial, agradecemos ao seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário aqui nesse vídeo. Se você não está inscrito ainda, por favor, né, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e se realmente tocar o seu coração, tem um botãozinho valeu aí para você contribuir financeiramente com esse time que desenvolve o Nada Trivial. Um grande abraço e eu te vejo no próximo.